O segundo é em 1 Reis 16, 29 e 31. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe se tornou o rei de Israel e reinou em Samaria, durante 22 anos. Porém, Acabe, filho de Onri, fez o que era o mal aos olhos do Senhor e foi ainda mais perverso que seu pai. Ele foi mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. E como se isso não fosse suficiente, cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e começou a adorar e a servir Baal. Amém. Graças a Deus. Graça e paz de Jesus, irmão. Amém? Que bom estar aqui mais uma vez. E que chato estar aqui mais uma vez com esse assunto, especialmente num dia em que a gente recebe muitos visitantes. Então, se você é de casa, a palavra tinha sido preparada para você. Se você é um visitante, eu te peço, volte outras vezes. Tem coisas melhores a serem ouvidas, tá? Então, não esqueça, visitante, você é muito bem-vindo, você é querido e a gente espera que Deus fale com você. E eu gostaria de ter outra coisa para falar hoje, mas a gente segue na nossa saga. Se você quer que essa série acabe rápido, eu quero mais. Eu estou assim desesperado. E sabe o que é engraçado, para fazer um recorte? Eu tinha me proposto, quando eu senti de falar sobre principados e potestades, que ela tivesse 4 episódios, era a minha ideia. Só que um monte de coisa começou a acontecer e a dar errado, e se eu fosse contar aqui nós ia ficar triste. Eu não quero que você fique triste, porque o assunto por si só já é triste. Então, e aí demorou e eu não consigo terminar, e daí agora virou uma questão de honra, então eu tenho que terminar. Hoje é o episódio 3, então pelo menos mais um terá. E eu espero que o Espírito Santo fale com você, assim como falou comigo. Ontem, depois que eu terminei de preparar o esboço, eu falei para a Cícera, eu falei, meu Deus, aconteceu um acidente. Ela falou, o quê? Eu falei, eu sou meio Jezabel. Um Jezabel. É porque a gente, quando analisa a palavra de Deus, a gente vai se pegando em algumas coisas, e a palavra sempre fala primeiro com aquele quem vai falar. Então, existem basicamente 2 formas de você ouvir a mensagem de Deus, de você ler a palavra de Deus e de você ser encontrado pela palavra de Deus. A primeira forma delas é você olhar a palavra de Deus como um espelho. Então você olha para aquilo ali e você começa a se enxergar na palavra, você começa a perceber-se na palavra e você começa a ser modificado pela palavra, porque você fala, nossa, essa ruga aqui, ó, é ruga mesmo, achei que não era, achei que era uma sujeirinha, mas não é ruga, é espelho. A segunda forma da gente encontrar a palavra de Deus é olhando ela como um binóculo, ou uma lupa, ou algo, e a gente procura coisas nela, normalmente para olhar para os outros. Então você olha e fala assim, nossa, esse aqui é o irmão Adeildo, purinho. Você vê como é que pode? E tal, e é gostoso. Analisar com binóculo é bom, analisar com espelho é ruim. E hoje eu queria que você fizesse como? Um binóculo espelho. Porque o assunto tem a ver com você, mas tem a ver também com as suas relações. Então, você tem que analisar-se a si próprio, você tem que analisar as suas relações com base no que está sendo dito, combinado? Então, você precisa colocar um espelho em um binóculo. Mas antes de nós entrarmos, propriamente dito, na palavra de hoje, eu queria fazer uma recapitulação rápida, e vai durar 2 minutos. Episódio 1 da série Principados e Potestades, eu expliquei para vocês, ou pelo menos eu tentei explicar, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não fui eu que disse, foi Paulo que disse, mas contra principados e potestades. O que são principados e potestades? Principados e potestades são espíritos malignos que agem nas regiões celestiais, de forma com que o que a gente vê não é tudo que existe. Então, os espíritos agem e a gente vai vivendo o nosso dia a dia, a gente imagina que a nossa vida, a nossa rotina, os fatos que nos acometem, as coisas que acontecem, fazem parte de tudo. E a gente esquece que, para além disso, há uma realidade espiritual maior, mais importante, mais abrangente, mais intensa. Se você lembra bem, eu usei como exemplo o acontecimento do nascimento de Jesus, que narra-se em Mateus e em Lucas, e a história, segundo os escritores bíblicos, é bem simples, e eles dizem assim: assim foi o nascimento de Jesus. Maria, desposada de José, deu à luz ao menino. E se você vai para Apocalipse, capítulo 12, você vai ver uma mulher vestida do sol e um dragão que queria tragar uma criança. É o mesmo acontecimento, visto de perspectivas diferentes.
E nós precisamos estar atentos com relação a isso. Por quê? Porque há duas formas básicas de você errar quando você fala de assuntos espirituais. A primeira forma básica de você errar, eu te expliquei que era supervalorizando aquilo que o diabo faz. E a segunda forma de você cometer um erro nesse tema é você não valorizar nada. Então tem gente que tudo para ele é demônio e tem gente que nada para ele é demônio. E dos dois, o demônio fica feliz, porque você não tem clareza a respeito das coisas que estão acontecendo. Então, eu disse que nós precisamos conhecer contra quem nós lutamos, que a nossa luta não é contra as pessoas, por mais que muitas vezes você olha para a pessoa, e eu disse isso, e eu repito, e você fala assim, isso aqui é um enviado do inferno na minha vida. E aí você fala assim, a minha luta é contra esse demônio personificado, mas não é. Ele só está sendo usado, a tua luta está para além disso. A segunda coisa que eu disse, que nós precisamos saber, é o que nós lutamos. E o que nós lutamos são contra as artimanhas, ciladas. O inimigo vai criando coisas, vai fazendo coisas, vai manipulando coisas para que a gente caia no enredo deles. Se você lembra, eu contei a história e tentei reproduzir uma nota de um piano aqui, não vou tentar de novo, porque naquele dia eu já fui chacotado o suficiente, mas que o inimigo usa aquilo que nós já temos em nós, porque ele não cria nada novo, para tentar usar e manipular, e fazer o que a física chama de ressonância por simpatia, ou usar coisas que estão aí dentro de você para cumprir o esquema dele. Então você tem que ficar ligado. E eu disse também, e terminei dizendo que como nós lutamos é importante, porque o apóstolo Paulo disse que nós devemos nos revestir de toda a armadura, para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E eu ainda terminei a mensagem dizendo que o meu sonho é morrer de armadura. Então eu vou morrer lutando, porque é uma luta a ser colocada. No episódio número 2, a gente falou sobre o espírito da distração representado em Dalila. Se você conhece a história, se você foi criado na igreja, você sabe da história de Sansão e Dalila, e você sabe que Sansão e Dalila fizeram um joguinho, e Dalila ficava ali, e o Sansão arrebentava as cordas, matava todo mundo, e ele ficou ali brincando com Dalila. E eu disse que o espírito da distração representado em Dalila nos leva especialmente para uma zona de fronteira, que foi a zona onde Sansão encontrou Dalila. A zona de fronteira na minha e na tua vida não necessariamente representa o território do inimigo ou algo errado. Então são distrações muitas vezes lícitas que acontecem nessa zona de fronteira, que não é o território do inimigo, mas que roubam e drenam a nossa energia. E a gente vai sendo pouco a pouco enredado. E eu listei uma série de Dalilas modernas para vocês e dei ênfase especialmente nas Dalilas lícitas, que são coisas que a gente faz que não tem cara de pecado, mas que pouco a pouco roubam e drenam a nossa energia, de forma que a gente termina como Sansão terminou, rodando moinhos e cego, sem que se veja. E hoje, nós chegamos aqui a Jezabel. Jezabel representa um espírito. E quando fala espírito, você que é visitante deve estar pensando assim, meu Deus, daqui a pouco coisa de espírito. Espírito pode ser um padrão de comportamento que influencia pessoas. Porque se você lembra bem, no primeiro episódio eu também expliquei que há um espírito agindo por trás da história e regendo fatos. E esse espírito, vez por outra, ele troca os personagens, mas a ação dele continua ao longo da história. E isso é tão verdade que se você for ver o que nós vamos falar hoje, você vai ver que Jezabel é relatada 1000 anos depois na Bíblia. Então, hoje eu gostaria de lhe falar a respeito de o espírito de Jezabel e a deturpação das relações. A palavra deturpação, por conceito próprio, significa algo que foi transformado, normalmente para pior. Então, a Jezabel não cria coisas novas, ela não faz coisas novas, ela simplesmente estraga aquilo que tinha um propósito inicial bom. Então, o espírito de Jezabel tem como princípio deturpar relações. E eu gostaria de tentar, pelo menos, explicar para você como isso acontece. Se você for ver bem quem era Jezabel, então vamos lá. Jezabel era filha de um rei sírio-fenício, e Acabe era o rei de Israel. Se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que o povo de Deus não poderia se misturar com outros povos, mas aqui houve um arranjo político, econômico,
na região na época, e o rei de Israel gostaria de estender suas fronteiras e seu nível de influência. Por isso ele se casa com uma rainha que não pertencia ao reino. E essa rainha era Jezabel. Jezabel foi criada, o pai dela, antes de ser rei, lá do rei dos fenícios, ele era sacerdote. Então, Jezabel nasceu na igreja, só que ela nasceu na igreja errada. Então, ela era da igreja, mas era da igreja errada. Ela nasceu no meio do culto, e ela tinha forte com ela essa questão da religião, da busca por deuses, por mais que fossem deuses falsos, mas para ela eram os deuses dela. Quando Acabe, que era o marido dela, decide se casar com ela, Acabe era o rei de Israel, ele traz para dentro de Israel, além da Jezabel, ele traz essa cultura, e esse ímpeto dela de adoração a outros deuses. E você sabe que Jezabel representa muito mais do que uma pessoa. Eu disse, Jezabel representa um espírito, porque se você for ler na sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, e agora me ajude, Anne, eu falei para ela que era o versículo 20, e eu não sei se é o 20 mesmo, é o 20, é para ser o 20, se não for o 20, vai ser perto do 20, mas é isso mesmo, é o 20. Se você for ler o livro do Apocalipse, no capítulo 2, Jesus está repreendendo várias igrejas, dizendo o que eles fazem de bom e o que eles fazem de ruim. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, Jesus se dirige à igreja de Tiatira. E ele diz que gosta da igreja de Tiatira, porque os irmãos lá são uma bênção. Mas quando ele vai dizer a respeito da falha dos irmãos, ele diz o seguinte: vocês toleram Jezabel. Obviamente que não é a mesma Jezabel que nós estávamos falando aqui no primeiro livro do Reis, tem 1000 anos aqui de diferença. Ele não está falando da pessoa, ele está falando dessa forma de enxergar, de fazer e de manipular. E se você for ler o que Jesus acusa Jezabel, vai muito além da parte sexual, que é o que muita gente pensa. Ele acusa Jezabel de manipulação, domínio e controle. E Jezabel representa mais uma pessoa justamente por isso, porque o espírito de Jezabel é um espírito que representa domínio, controle e manipulação. E para entender como esse espírito age, a gente precisa fazer um pouco de plano de fundo aqui, rapidamente. Para você entender como o espírito de Jezabel age, você precisa entender outros 2 espíritos, representados na mesma história do primeiro livro de Reis. Depois você leia na tua casa. Primeira Reis, você começa lendo lá no 15, ali mais ou menos, que é quando Acabe vai começar. Leia até o segundo livro de Reis, até o capítulo 11, mais ou menos. Você vai ver ali a história da família inteira do Acabe. E a história desse espírito de Jezabel, ela encontra espaço para agir no mundo, porque tem um outro padrão de comportamento espiritual representado no marido dela, Acabe. Se você for ver o espírito de Acabe, ele representa a passividade e a terceirização a respeito da vida. Se você que é homem que está aqui, lembra do nosso primeiro encontro de homens? O título da minha mensagem aqui foi Acabe com o Acabe. Porque o Acabe representa esse homem frouxo, passivo, que aceita as coisas de forma tranquila. E aonde há o espírito de Acabe, o espírito de Jezabel floresce. Porque o espírito de Jezabel é exatamente o contrário. O espírito de Jezabel é um espírito que representa domínio, opressão e manipulação. Ela ocupa o vácuo do Acabe. E no meio dessa história toda tem um terceiro espírito, que é o espírito de Elias. O espírito de Elias é o espírito de Deus, representado aqui em Elias, que ele se opõe tanto a Acabe quanto a de Jezabel. Só que você sabe qual é o problema, irmão? Dificilmente não, impossivelmente, ninguém nasce Elias. Todo mundo nasce meio Acabe ou todo mundo nasce meio Jezabel. E aí a gente vai lutando ao longo da vida para ser o Elias. Eu coloquei aqui 2 alertas necessários. Essa tendência de Acabe e Jezabel, ela não respeita gêneros. Ela não está limitada a gênero. De forma que eu, olhando para mim, eu cheguei à conclusão de que eu sou meio Jezabelzinho. Então, o espírito de Acabe ou o espírito de Jezabel pode estar tanto em homens como em mulheres. Nota número 1. Nota número 2. É muito mais difícil vencer Jezabel.
O espírito de Jezabel é absolutamente mais difícil de ser derrotado do que o espírito de Acabe. E eu te explico por quê. O espírito de Jezabel basicamente encontra significado e sentido em controle, domínio e opressão. Isso está totalmente ao contrário do espírito do Evangelho, que é submissão, graça e rendição. Ao passo que Jezabel quer controlar, o espírito do Evangelho é render-se a Jesus Cristo. Ao passo que Jezabel quer estar no controle, o coração do Evangelho é entregar o controle da vida para o Espírito Santo e ser guiado por ele. Por isso é difícil derrotar o espírito de Jezabel. E antes de entrar em características específicas desse espírito, que eu fiz uma lista aqui, extensa, eu gostaria de falar algo importante a respeito de manifestação de espíritos na nossa vida. Porque existem níveis em que isso acontece. Então todo mundo é de alguma forma interpelado por espíritos. A gente é um ser espiritual e a gente vive os desdobramentos daquilo que acontece também no mundo espiritual. Então existem provavelmente 3 níveis de interação espiritual ao qual a gente é acometido. O primeiro dela é uma predisposição, é um temperamento. Então, se a gente vai olhar aqui, por exemplo, para os espíritos que nós estamos falando hoje, o temperamento é aquelas nossas cordas que tocam mais fácil. Tem gente que é naturalmente mais mandão. Então, você pode ser interpelado pelos espíritos de forma meio que natural. Né? Tem gente que é Acabe, sabe? O Acabe é aquele cara que recua para evitar o conflito. Aí o cara fala assim, não, eu já tentei outras vezes, não dá certo, então entre ter paz e ter razão, eu escolho a paz. E aí ele sempre está escolhendo a paz, e daqui a pouco ele cai do precipício, porque ele está dando passo para trás, daqui a pouco ele cai da bola, né, do mundo, não tem mais bola do mundo, não tem mais para trás, você já foi, você já se anulou completamente, é o Acabe. E tem gente que tem predisposição para ser assim. E ele vai indo. E aí tem as Jezabéis, predisposição a ser Jezabéis. E o parênteses aqui, normalmente eles casam. Normalmente eles casam. É louco, porque eles casam. Então a Jezabel a pessoa que tem o espírito da Jezabel, ela vai mais fácil, ela manda fácil. Não precisa ensinar ela a mandar, ela já nasce sabendo. A criança nasce dando ordens já, é uma coisa, uma predisposição. Então, há um nível de interação com os espíritos que é o nível da predisposição, é o nível mais básico, e quase todo mundo está sujeito a ele. Há um segundo nível de interação espiritual, que é o nível da opressão. Então, tem gente que a interação espiritual para ele não é mais apenas a predisposição, mas ele se sente meio oprimido com aquilo. É aquela coisa que causa tipo a névoa mental, sabe? A pessoa se sente desnorteada e fala, meu Deus, eu estou sentindo uma coisa, eu nem sei por que eu estou sentindo isso, eu não queria sentir isso, eu estou me sentindo mal, eu vou orar. Daí ele ora, e daí ele volta, daí dá uma melhoradinha, daí vai de novo, e daí fica aquela coisa, e ele não vai para frente, não vai para trás, e ele se sente atormentado por aquilo. Já é mais grave do que apenas a predisposição. É o espírito agindo na vida da pessoa, de forma que aquilo já encontra desdobramentos práticos no dia a dia. E aí ela já começa a se sentir esgotado por aquilo. Então esse é o nível 2, é o nível da opressão. E há um terceiro nível que é o pior de todos, que é o nível da possessão. É quando esse espírito não apenas age nas suas predisposições, oprime você, mas ele toma o controle da tua vida, do teu ser, de forma que você faz coisas que você não faria naturalmente. Você não faz, e aí o espírito está tão entranhado na tua identidade, na tua personalidade, que você já pensa assim, eu já não sei se sou eu ou ele. Eu já nem sei mais quem eu sou. A psicóloga Josélia, até agora é difícil falar alguma coisa aqui, são pesquisas, tá? Mas a psicologia, acho que tem um termo clínico para isso, eu coloquei aqui como sendo o transtorno dissociativo, foi o que mais eu achei. Tem gente que fala do transtorno das múltiplas personalidades. O cara não tem mais uma identidade. Ele está tão possuído que ele já não faz mais coisas por quem ele é, mas é como se tivesse uma coisa arada. Você fala assim, eu nunca vi gente assim. Tem, irmão, tem muito.
Então tem gente que precisa de tratamento clínico, porque o transtorno dissociativo pode ser corrigido com terapia, às vezes com remédio. Mas se você lembra bem, na primeira palavra também eu disse que tem gente que está orando quando deveria tomar remédio, e tem gente que está tomando remédio quando deveria estar orando. Então o transtorno dissociativo, em bom crentez, pode ser demônio. E aí não adianta tomar remédio. E também não adianta orar se não for demônio, se for remédio, entendeu? Então é difícil, você tem que entender. Mas vamos lá. Características da Jezabel. Lista. Lembre-se, você tem um binóculo na mão e um espelho. Então não cutuque a tua esposa, eu não recomendo que você cutuque a tua esposa, tá? Você tome cuidado, senão depois pode ficar ruim para você em casa. Não dê chutinho na tua esposa. Tá? Não fale para amém Jesus, não fale mesmo Jesus, não fale nada disso. Mantenha-se em silêncio com o seu binóculo e seu espelho. 6 coisas que a Jezabel odeia. Depois eu vou ter que fazer uma do Acabe também, porque senão vai ficar ruim, né? 6 coisas que a Jezabel odeia. A Jezabel odeia autoridade. Toda e qualquer autoridade que se levante será odiada por Jezabel. Jezabel não aceita estar sob a autoridade. E você sabe que ela faz isso na família dela? Ela, estou falando ela, mas você lembra que pode ser ele, tá? Eu não vou falar Elu, tá? Vou falar ela, mas você sabe que pode ser todas, tá bom? Pode ser todas. Então, escute todas, mas eu não vou falar todas, porque vai ficar ruim. Então, ela barra ele, não aceita autoridade, não aceita. Isso aí acontece na família, isso aí acontece no trabalho, isso acontece na igreja. Quer ver, a coisa mais difícil para um pastor é ter uma Jezabel, porque ela não aceita. Aí o irmão está chegando na igreja agora aqui, não deu tempo nem dele preencher o cadastro, que nós não temos, mas de se inscrever numa célula. A Jezabel, que chegou junto com ele, já está postando na rede social da igreja, já está querendo saber quem que é o líder da célula, onde é que acontece, como é que eu vou fazer, porque ela está no comando, cara. É o comando, ela não aceita autoridade. Não tem como você governar a Jezabel. A Jezabel é ingovernável. Não tem como. Então, toda vez que se levantar uma autoridade, a Jezabel levanta contra. Não tem jeito. A segunda coisa que a Jezabel odeia a palavra não. A palavra não é suportada pela Jezabel. Você sabe que a Jezabel tem um comportamento pacífico, ela vai assim de boinha, tal, tentando influenciar aquela coisa, até que você diz uma palavra mágica, não. Quando você diz não, a Jezabel vira a Jezabel. Aí, meu amigo, tudo que parecia pacífico explode. Quando você põe um limite para Jezabel, lembra? Ela não aceita a autoridade, acaba o relacionamento. E aí você fala assim, nossa, mas estava tudo tão certo aqui em casa, agora parece que explodiu uma bomba, passou um ciclone aqui, não vi que tinha tido ciclone. Alguém disse não, alguém mudou, alguém fez a coisa do jeito diferente. Outra coisa que a Jezabel odeia, são 6 coisas que ela odeia. A terceira coisa que ela odeia perder. Pessoas que têm uma inclinação forte para Jezabel, ou que são possuídas, dominadas, oprimidas pelo espírito de Jezabel, não aceitam a derrota. Sabe o que acontece se você ganha, ou aparentemente ganha um argumento, alguma coisa da Jezabel? Espere a próxima rodada. Foi o que aconteceu com a própria Jezabel aqui. O que aconteceu quando Elias derrotou os 850 profetas de Jezabel? Ela falou assim, turma, infelizmente, eu achei que os meus profetas eram melhor, mas não deu. Vamos nos render aqui ao Deus do Elias, porque o Deus do Elias ganhou. Não. Ela dobrou a aposta, ela falou assim, que os espíritos me condenem, se amanhã, nessa mesma hora, a cabeça do Elias não tiver uma bandeja. A Jezabel se reorganiza para voltar mais forte. Isso acontece na empresa, isso acontece em casa, isso acontece na igreja, isso acontece no trânsito, isso acontece em tudo que é lugar. Jezabel não aceita perder. Ela não aceita.
Quer ver? Quarta coisa que a Jezabel odeia? A Jezabel odeia correção. Você nunca conseguirá corrigir Jezabel. Se você for ler ali nesse trecho que eu falei para você, de Reis, 1 Reis 15 até 2 Reis 12 ali, você vai ver a Jezabel passando por várias etapas da vida dela. Não houve uma única pessoa que chegou para Jezabel e falou: Jezabel, sabe no seguinte, você está errada, porque você fez isso. E ela falou assim: verdade, eu não tinha visto por esse lado, eu estou errada mesmo. Não tem. Sabe por que não tem? Porque Jezabel nunca está errada. A Jezabel, quando você consegue chegar perto de dizer que ela está errada, ela chora, dissimula, distorce os fatos e dá um jeito de fazer com que você pareça o canalha. Eles falam: mas eu não era canalha assim, mas agora eu sou canalha assim. Meu Deus do céu, como é que eu cheguei aqui? Mas a Jezabel nunca vai falar: me perdoa. Nossa, eu não tinha percebido. Ela vai, dali um pouco, de algum jeito deu que você está errado na história. Jezabel não aceita a correção. A Jezabel tem ódio da graça de Deus. Isso acontece muito na igreja. Se a pessoa tem o espírito da Jezabel, ela tem uma teoria que é: a graça para mim, a lei para você. Então é assim, se você errou, eu vou julgar você com o rigor da lei de Deus, porque você tem que se arrepender. Olha, onde já se viu um pastor fazer um negócio desse? Não é possível. E vai e trata assim com todo... Aí se ela aparentemente está errada, ela fala: irmão, mas a gente tem que amar a todos, né? A graça de Deus está aí para nos salvar. Então é lei para você e graça para mim. A Jezabel odeia a verdade. A Jezabel não convive bem com a verdade, porque ela precisa, para controle, manipulação e opressão, manipular fatos. Então a Jezabel não vive no mundo do certo e do errado, ela vive no mundo do ganhar e perder, entendeu? Então, tipo, se precisar, eu dou conta aqui, uma distorçãozinha aqui, porque daí eu tenho meus interesses. Você deve estar com o teu binóculo, com o teu espelho. O espelho não deve ter dado nada. O binóculo você já deve ter achado algumas coisas. O espelho você fala assim: não sou tão ruim assim não. Exemplos práticos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 exemplos práticos de como Jezabel atua. Preparado não? Jezabel atuando em relacionamentos. Jezabel nos relacionamentos é uma beleza. Sabe por que a Jezabel nos relacionamentos é uma beleza? Porque tudo funciona do jeito dela. Ela se relaciona com tudo e com todos, nos seus próprios termos. Então, a Jezabel é aquela pessoa que articula com os outros. Então, eu não gosto muito do Marcos. Aí eu chego ali no Del e eu começo a vender uma ideia do Marcos para o Del, e aí eu vou ali um pouquinho, entendeu? Dali um pouco, o Del está bravo com o Marcos, mas o Marcos nem fez nada para ele, mas é porque eu estou aqui, eu estou ali jogandinho. A Jezabel em relacionamento, ela é ciumenta. Se ela percebe que o outro já começa a se ir mais para lá do que para cá, ela já fala: pô, eu estou perdendo o controle, cara, eu preciso arrumar uma intriga aqui. A Jezabel é aquela pessoa que você tem dificuldade para fazer a ceia de Natal com ela. É difícil. Esses dias eu vi um vídeo da Ameida, a Jéssica Diniz. Se você não segue ela, ela é muito engraçada. Ela é a pura Jezabel. Porque daí na ceia de Natal dela, ela mandando um áudio dizendo que os filhos dela têm que comer às 8. Então, se puder que a ceia seja mais nova, mais cedo. E o filho dela não come doce, então, por favor, não pode ter sobremesa. A Jezabel manipula a ceia de Natal. Ela controla, o relacionamento tem que estar do jeito que ela quer, da hora que ela quer, da forma como ela quer. O relacionamento dela vai se estendendo e ela vai controlando gerações. Isso é sério, irmão. Eu estou falando de um espírito, eu estou tentando falar de um jeito um pouco mais leve e suave, porque senão fica ruim. Mas o espírito de Jezabel perpetua por gerações. E aí você fala assim: nossa, mas ela é igualzinha à mãe dela. Ele é igualzinho o pai dele, a mãe dele, sei lá eu quem. Lá em casa o pessoal fala que os Martinuques são terríveis. Você tem uma ideia de como é que nós devemos ser.
Aqueles que não são Martinuque, eles falam assim, os Martinuques são terríveis. Parece que um padrão, assim, sabe? Repetido. Isso é grave, porque se você for ler a história, você vai ver que o espírito de Jezabel continua agindo através de gerações. Se você estender um pouco mais a leitura para além do capítulo 12, você vai encontrar a filha da Jezabel. A filha da Jezabel com Acabe é uma moça chamada Atalia. A Atalia era a mãe dela ao quadrado. Ela era tão mandona que na história do reinado de Israel todo nunca houve uma rainha, né? Você já pensou nisso? Eu tinha pensado nisso? Não. A gente tinha a rainha da Inglaterra, por que não podia ter a rainha de Israel lá naquela época? Nunca teve. Parêntese, colocaria na história. Teve uma, por 6 anos. O nome dela era Atalia. Sabe qual era a origem dela? Ela era a filha da Jezabel. Sabe como ela chegou no poder? Ela matou todos os parentes dela. Relacionamento familiar contínuo, reprodução de comportamento. Um espírito, eu não acredito em maldição hereditária, mas eu acredito em liberdade espiritual que a gente vai dando para que as coisas vão acontecendo. E aí você olha para a tua filha, olha para o teu filho, olha para as coisas e fala assim, meu Deus do céu, olha eu aí, ó. Isso é grave. Irmão, eu já aconselhei um casal no começo do casamento, uma época, e chegou um dia que eu não pude mais fazer. Não teve mais como eu acompanhar o rapaz. E o casamento acabou. Então, se você tem problema matrimonial, não peça meu conselho, porque meu background não é muito bom não, viu? Mas, chegou um momento que não deu mais, sabe por quê? O pai da moça constantemente regia a regra da casa nova. Daí não dava. Porque toda vez que aquele rapaz tentava tomar a direção da coisa, o pai da menina intervia. Não, vamos fazer assim. Não, vamos aqui, agora vou resolver esse problema assado. Jezabel se perpetuando em relacionamentos. Daí dali um pouco você olha e fala, tipo, esse meu parente aqui quer cuidar dos meus filhos? Olha que coisa louca. A minha sogra não me dá paz na vida. E aí eu tenho que conviver com 2 Jezabel. É a minha mulher e a minha sogra. E daí agora eu tenho uma filha e tenho 3 Jezabel. Reprodução contínua de comportamento, influência. A ponto de aquele controle que Jezabel exercia sobre o marido dela, na base da conversa e outras coisas mais, se transforma em assassinato na filha dela. Mas o padrão de comportamento repetido é o mesmo. Controle, domínio e opressão. Você quer ver como Jezabel controla as coisas também? Jezabel adora controlar dinheiro e recursos. Se você for ler a história, você vai ver que Jezabel, e não Acabe, tinha servos, dava banquetes, sustentava 850 profetas que comiam à sua mesa, ou seja, ela tinha influência financeira, tinha influência religiosa, tinha influência política, porque ela manda cartas em um determinado momento, falsificando a assinatura do marido dela, colocando o selo do marido dela. As pessoas se submetiam a ela. E a Jezabel é assim, irmão. Se você dá um pedaço para ela, ela toma outro. Então você deixou para Jezabel aqui o controle dos recursos e da agenda da família. Ela pega na hora. E daí dali um pouco ela está com o talão de cheque na mão. O próximo passo é o talão de cheque. Você fala, mas deixa ela cuidar, melhor, ela cuida bem. Aí ela pega. Aí no próximo passo ela pega as crianças. Ela fala, agora o controle é das crianças, eu que mando nessas crianças. E ela vai tomando tudo, porque ela não tem freio. E quem controla o recurso, e o recurso que eu estou falando não é só o dinheiro. Quem controla o recurso, controla o outro. Quem controla a agenda, controla a família. E a gente está vivendo numa sociedade tão porca e tão difícil
que essas coisas começaram a ser normalizadas. E é por isso que eu estou falando da deturpação das relações. Então a gente tem a relação do casamento, por exemplo. E aí hoje, se você for abrir o teu Instagram, você vai ver que tem muitas esposas que se auto-intitulam esposa troféu. Já viu isso, não? Você sabe o que é uma esposa troféu? A esposa troféu é aquela mulher que não tem voz, que não tem nada, ela simplesmente se submete a alguém que tem os recursos e o governo. Você fala assim, isso aqui está longe de mim. Não está, irmão, tem um montão de gente aí. Quem sabe as nossas crianças vão ter que ser ensinadas, as nossas meninas, você não pode ser uma esposa troféu, porque é uma deturpação. E o cara troféu, o cara dono do troféu, controla como? Eu controlo os recursos. E aí a gente pega algo que é bonito, que é puro, que é criado por Deus, que é o casamento, onde duas pessoas inteiras se unem, e resume isso e diminui isso a uma relação comercial de troca. E isso me coloca para o próximo ponto do controle da Jezabel, porque da mesma forma que tem caras que controlam através do dinheiro, a Jezabel controla através da sexualidade e da sedução. Só existe um marido dono de um troféu porque a mulher tem aquilo que ele quer. Então, a gente também normalizou, irmão, a deturpação da relação carnal no casamento, e você já deve ter ouvido palestras do tipo, você precisa agradar a tua esposa durante o dia para você poder fazer a colheita à noite. Isso é ridículo, irmão. Você me desculpa, mas isso é ridículo. A gente está normalizando o fato de uma mulher usar aquilo que um cara quer como moeda de troca e barganha. É uma deturpação completa da relação. É justamente a acusação de Jesus à igreja de Tiatira. Você tolera esse tipo de comportamento, onde a sensualidade deturpa e derruba os meus santos, foi a palavra dele. E a gente incentiva, sem perceber, com boa vontade, eu não estou aqui, mas é um espírito que está entrando na nossa mentalidade e a gente não percebe, em que mulheres controlam os homens com base naquilo que eles querem. E eu vou dizer uma coisa, porque eu sou homem. Para todo homem existe um anzol e existe uma isca. Alguns têm a isca do dinheiro, da fama, do poder. Outros têm a isca do reconhecimento, mas a maioria esmagadora dos homens tem a isca do prazer. Especialmente aquele, que eu não vou falar porque há muitas crianças. E aí a mulher manipula, e o cara cai que nem um pato. Você que é novo, cara, se uma mulher falar para você, se ela for bonita, tu fala assim, cara, como você é incrível. Você fala, não, eu nem sou tão incrível, mas isso soa tão bem aos meus ouvidos. Nunca ninguém tinha me dito isso antes. Porque é mentira, por isso que não tinham dito. É só por isso. Mas a gente vai entrando no jogo da sedução, e aí um controla com recurso e o outro se deixa controlar porque quer os recursos. E aí aquele que tem os recursos espera outra coisa e a outra tem aquela coisa. Está errado. Outra coisa que a Jezabel controla informações e dados. Ela oculta coisas, ela manipula as informações. Ela conta a história que é conveniente, assim, ela mantém coisa. Você quer ver uma coisa de oposição, de uma forma Jezabel e não Jezabel, de ser, olhando para os discípulos? Olhe para Pedro e Judas. Você sempre sabia o que Pedro estava pensando, né? Nunca ninguém teve dúvidas a respeito do que Pedro pensava, sabe por quê? Porque ele falava. Ele falava até mais do que devia. Não, não vai não, Jesus, não vai, você não vai ser morto nada, não. O Judas, cara, ninguém sabia. O Judas era um cara que estava com o pote de dinheiro no canto. Mas ele estava ali. Na mesa lá, Jesus falou, onde vocês vão me trair? Eu duvido que algum de nós falaria, é o Judas. Ninguém sabia nada de Judas. A Jezabel, assim, ela vai na informação, ela controla, ela mantém, ela... Quer ver o que a Jezabel controla? A Jezabel controla a narrativa. Porque aqui tem uma coisa importante, irmão. Como a história é contada, vai determinar a reação das pessoas àquela história.
Eu tenho como contar uma história para você e fazer você ficar com raiva. Eu tenho como contar a mesma história para você e fazer como você ficar feliz. Porque é o jeito que eu vou te vender a história. Quem controla a narrativa, controla a reação dos outros. E é assim que a Jezabel atua. E é assim que a gente não pode atuar. Lá em casa a gente tem uma filosofia com relação às crianças. As crianças não são perfeitas, elas estão bem longe de ser perfeitas. Bem longe. Não são o alecrim dourado, né? Que o pai acha que o filho dele é o alecrim dourado. Não acho. Mas eu nunca tomo partido de uma coisa sem ouvir o lado da criança também. Esses tempos atrás a escola me ligou e disse que a Maria bulinava uma aluna. Eu falei, uau, mas que loucura é essa, né? E é aquela coisa tipo assim, a Maria está fazendo bullying com a criança, o que você vai fazer? Sabe assim, aquela coisa? Você vai vir aqui bater nela na frente de todo mundo? Que não vão pendurar ela aqui e mostrar para todo mundo como ela é má. Era isso que a escola queria que eu fizesse. Primeira coisa que eu fiz, eu falei, Maria, conta essa história para mim aqui. Você está judiando da criança aqui? Não, papai, não é nada disso. A criança tem um complexo, ela fica mostrando foto dela, ela é gordinha, ela fica mostrando foto e perguntando se os outros acham que ela é gorda. E daí quando alguém diz que ela é gorda, ela chora, e daí ela... Mas a Jezabel controla a narrativa. Nesse caso específico aqui, olha o que aconteceu. Tinha um cara que tinha uma vinha, era o Nabote. Ele tinha um terreno pequeno, e o Acabe, o marido da Jezabel, tinha a terra inteira. E o Nabote tinha só um terreninho, e o Acabe cismou que queria o terreninho do Nabote. Aí o Acabe foi lá para o Nabote, vende para mim teu terreno. O Nabote falou para ele, não posso, cara, isso aqui é herança da minha família. Meus pais, todo mundo cultivou aqui, eu gosto do terreninho, infelizmente não posso te vender. E o Acabe foi para casa chorar. Chorou, ficou chorando. A Jezabel chegou, falou, o que você está chorando, Acabe? O Nabote não quis me vender o terreno. Eu vou conseguir o terreno para você. Ela escreve uma carta para todo mundo e fala assim, o Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, porque ele não quis vender o terreno. Conseguem perceber o controle da narrativa? O Nabote tinha blasfemado, irmão? Ele só não queria vender o terreno. Mas a Jezabel controla a narrativa. Sabe o que aconteceu? O Nabote morreu. E a Jezabel pegou o terreno. O que aconteceu com José e Potifar? A mulher de Potifar vinha todo dia e falava, José. E o José falou, não dá, eu tenho marido, tal, não dá. O que a mulher de Potifar fez? O José me abusou. Ele me viu nua. Ele viu mesmo, é porque você mostrou. Mas ela controla a narrativa. O que aconteceu com José? Foi preso. A Jezabel controla a narrativa. A Jezabel controla a conversa. Ela dita o rumo da conversa. A Jezabel controla, irmão, o ambiente. O ambiente é controlado pela Jezabel. Daí você entra num lugar e fala assim, nossa, meio pesado aqui, né? O que é isso aqui? É a Jezabel controlando o ambiente. As coisas acontecem do jeito dela, na hora dela. Ela escolhe a cor da toalha, ela vai, e aí ela controla tudo. E aí ela diz a respeito de tudo. E dali um pouco, você não consegue fazer mais nada. Eu ouvi uma história de um pastor uma vez, muito interessante. Ele disse que o vizinho dele, ele se mudou para uma vizinhança nova. E ele ficou espantado que o vizinho limpava as folhas de todos os jardins da rua. Todos. Diz que aquela rua tinha os jardins mais bonitos. E o vizinho todo dia limpava todos os jardins. Não só o dele, mas de toda a vizinhança. E ele era novo, daí diz que um dia lá, tal, ele feliz, né? Porque daí ele não precisava mais soprar as folhas, tal. E ele foi, daí um dia ele ficou intrigado, falou, mas eu vou perguntar para ele por que ele faz isso, né? Se Deus deu uma direção para ele. Ele falou, vizinho, primeiro, parabéns pelo teu trabalho, é maravilhoso, né? Tá tudo bonitinho e tal. Mas eu queria te perguntar, por que você faz isso? Aí o vizinho disse que olhou para ele e falou, o barulho do soprador é mais baixo que a voz da minha mulher. E botou o fone de novo e... Sabe o que acontece, irmão? Tem um monte de caras hoje que trabalha desesperadamente, não porque ele acha que é bom, mas porque ele quer gastar tempo fora de casa, porque a Jezabel controla o ambiente. Tem gente que tem hobby, esporte, qualquer coisa que seja, porque o que ele quer é sair daquele ambiente, ele quer outro ambiente. E aí ele vai naquilo que nem um louco. Ele fala assim, mas por que essa loucura? É porque eu não aguento a Jezabel. Só que ele não vai falar. Por último, a Jezabel controla a energia.
É difícil, mas a Jezabel controla a energia. A ponto de, se você fica muito tempo exposto ao espírito de Jezabel, a tua energia acaba. E isso é tão doido que, se você for ler Apocalipse capítulo 12, você vai ver que os espíritos que acusam os homens o fazem de dia e de noite. Tipo, cara, é uma coisa assim, a ponto daqui a pouco o cara não tem mais energia. Ou a mulher não tem mais energia. Todos não têm mais energia. Não vai mais, não dá mais, acabou. Isso acontece, irmão, isso aconteceu com Elias. Elias era um profeta do nível de fazer chover fogo do céu. Num dia, Elias fez chover fogo do céu e consumiu o altar e matou os 850 profetas. 24 horas depois, esse mesmo Elias é encontrado debaixo de uma árvore, dizendo assim: Deus, por favor, tira a minha vida. Sabe qual é a diferença, irmão, entre o Elias do fogo do céu e o Elias debaixo da árvore? A mira de Jezabel. A mira de Jezabel sugou o Elias. Acabou com a energia do Elias. Agora ele não tem mais energia. Diante disso tudo, somado e subtraído, eu tenho 2 perguntas e 3 orações para fazer para você que está com o espelho e com o binóculo. Se você se olha nessas histórias todas e fala assim: eu acho que é o espírito do Acabe que está em mim aqui, que eu estou deixando a Jezabel crescer e já faz tempo. Hoje é o dia de você olhar para a tua vida, assumir a responsabilidade, sair da parede. Eu falei para os homens aqui no primeiro encontro que o Acabe, quando ele voltou para casa depois que o Nabote não quis vender o terreno, ele se encostou numa parede e ficou lá. Aquela parede representa as nossas fugas todas. Aquilo que a gente faz para fugir. Então, se você hoje, com o espelho na mão, identificou que você se parece muito com Acabe, é dia de você tomar a rédea na mão, falar: Jesus, me ajuda, porque eu preciso. Se você está com o binóculo aí, porque provavelmente se você olhou no espelho e viu Acabe, o teu binóculo vai mostrar uma Jezabel. E aí você pensa assim: mas é porque ela foi tão abusada, ele foi tão abusado na infância. Aí hoje, por isso que ele tem essa necessidade de estar no controle, daí você releva. Eu vou dizer para você uma coisa: relevar não ajuda em nada. Não traz cura. Precisa de posicionamento, precisa de confronto, e é difícil mesmo. Quem sabe você, com o espelho na mão, chegou à mesma conclusão que eu: você sou meio que um Jezebelzinho. Jezebelzinho. A igreja que está no MAP, a igreja do MAP escreve ao anjo da igreja: não tolere Jezabel. Quem sabe você se enxergou meio Jezebelzinho. Tem que começar a render-se, irmão. A Bíblia diz que a gente às vezes tem a dura cerviz, a gente não se dobra. Mas o Espírito Santo hoje quer dobrar todos aqueles que estão sendo influenciados, possuídos ou oprimidos pelo espírito de Jezabel. Quem sabe você não consegue chegar à conclusão de se você é uma coisa, se você não é outra. Quem sabe você pensa assim e fala: puxa, mas eu acho que é só a minha inclinação. Eu fiz essa oração ontem à noite. Eu acho que é minha inclinação que é para Jezabel. Tem um teste, para você saber se isso está sendo maléfico ou não. Olhe para os frutos que você deixa pelo caminho. Jesus disse que pelos frutos você conhece a árvore. Então, se o seu domínio, se o seu controle pelo caminho está deixando um fruto de destruição, de ressentimento, de mágoa, não é apenas a tua inclinação, não. É um espírito agindo que precisa ser derrotado. Da mesma forma, se a tua omissão, se a tua fuga, que abre o vácuo para Jezabel, causa um estrago na tua volta, não é só o teu jeitão mais pacato.
É um espírito agindo para causar destruição na tua vida, na tua casa, na tua família. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele tinha todo o poder, mas ele se esvaziou. Tinha hora que ele sabia dar passos para trás e tinha hora que ele sabia ir para cima com tudo. Ele conseguiu amar Judas até o fim, mesmo sabendo da traição, porque ele tinha controle dele mesmo. E sabe o que é o mais doido, irmão? O controle é o oposto do amor. Porque Jesus sempre dá a chance da gente se arrepender. Ele deu a chance de Judas se arrepender. Se você for ler a carta, se você for ler o Apocalipse capítulo 2, você vai ver Jesus falando: eu dei chance para Jezabel se arrepender. O amor não controla, o amor direciona. Então por isso hoje eu queria orar com você. E eu queria orar por clareza mental. Eu queria orar por você que se sente oprimido por qualquer um desses espíritos que está aqui na história. Você se sente oprimido pelo espírito de Jezabel, pelo espírito de Acabe. Puxa, eu tento fazer as coisas de um jeito diferente, eu não consigo. Eu queria orar para que Deus trouxesse libertação para você hoje. Eu queria orar por você que convive e é afetado por um desdobramento de um desses espíritos aqui. Talvez você é filho de uma Jezabel, marido, esposa. Que Deus te dê a força necessária para a transformação. Eu queria orar pelas famílias, porque o coitado do Nabote teve a herdade da sua família roubada por uma louca. Ele mantinha aquilo que vinha passando de geração em geração até o dia que uma louca roubou. E eu fui levado por Deus, irmão, a orar por famílias que podem estar sendo destruídas por um comportamento completamente equivocado de uma Jezabel. A tua herança, os teus filhos, os filhos dos seus filhos. Que Deus me livre ver a minha necessidade de controle sendo perpetuada e elevada ao quadrado até se transformar em assassinato. Que coisa horrorosa. Mas mais do que isso, eu queria convidar você a fazer um apelo hoje. A rendição total ao Espírito Santo e ao controle de Deus na nossa vida. O espírito de Jezabel não é derrotado à força. O espírito de Jezabel só pode ser derrotado por rendição ao Espírito Santo. Se você hoje se identifica um pouco com o espírito de Jezabel, eu te convido a orar e falar: Deus, eu preciso do teu poder agindo em mim. Eu sei das minhas inclinações, eu sei das minhas facilitações, mas hoje eu queria convidar o teu Espírito Santo e eu me rendo a Ele completamente. Também se você é Acabe também, me dá ímpeto, Deus. Desperta a minha vida, me faz assumir o protagonismo dela, para a glória do teu nome. Pai, nós louvamos o teu nome, Jesus. Eu sei que ninguém nasce como Elias, que subjuga os dois espíritos, mas nós cremos no teu poder agindo em nós. A tua palavra diz que nós somos como vasos de barro, Deus, para que a excelência do poder seja do Senhor e não nosso. A gente tem tesouro, Deus, que é o teu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo é mais poderoso do que todos esses espíritos, ó Pai. Por isso hoje, eu falho e vaso de barro como sou, eu ministro libertação do teu Espírito Santo aqui nessa manhã. Onde quer que haja um coração contrito, Deus, disposto a entregar o controle, que o teu Espírito Santo assuma. Onde há um coração clamando por um pouco mais de ímpeto, Deus, que o teu Espírito Santo assuma.
Que toda herdade sendo destruída, Deus, pelo poder maligno de Jezabel e Acabe, que seja repreendido pelo poder do Teu nome. Que haja um ponto e um marco de transformação, Senhor, nessa manhã. Que os filhos vejam diferença, que o marido veja diferença, que a esposa veja diferença. Orai, e que a nossa comunidade, Deus, pouco a pouco vai se transformando numa comunidade de Elias. Que o espírito de Elias reine aqui, Senhor. Que a gente não tolere e não se dobre a Jezabel. Que a gente confronte os Acabes que surjam pelo nosso caminho. E que a glória do Senhor, Deus, encha a nossa terra. Para a glória do Teu nome, Deus. Amém.